Olá pessoal, meu nome é Guilherme Fuentefria. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a importância da fisioterapia no pós-operatório de cirurgia plástica, né? Vou dar uma visão geral sobre o assunto. Sou formado desde 2004, trabalho com pós-operatório há mais de 12 anos, né? Então tenho uma larga experiência sobre o assunto, né? Então, na verdade, o que acontece no pós-operatório? O médico ele faz um trabalho muito importante na questão da cirurgia, né? Só que ele não dá sequência desse trabalho na questão do pós-operatório, porque não é do interesse dele dar sequência a respeito do trabalho do pós-operatório. Então, a gente passa por um problema muito grande no pós-operatório, que é o seguinte: o paciente, por vício do médico, ou o médico por vício do paciente, acabam entendendo que o pós-operatório se trata única e exclusivamente de uma técnica que se chama drenagem linfática. E na verdade, essa é apenas uma técnica que a fisioterapia disponibiliza para usar no pós-operatório, mas ela não é a única técnica e nem a mais importante. Então, essa visão, a gente tem que desmistificar um pouco isso, porque o trabalho de pós-operatório é um paciente que passa por uma cirurgia complexa, agressiva, invasiva. Ela não poderia cair na mão de um profissional que não entenda muito bem de biomecânica, de anatomia e de fisiologia. Então esse trabalho ele é muito mais amplo do que apenas uma técnica que se chama drenagem linfática. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada técnica e para vocês entenderem um pouco sobre essa biomecânica, do que eu estou querendo dizer a respeito disso. Então, o paciente que é submetido a uma lipoaspiração, a complicação principal do pós-operatório se chama fibrose. Então, esse paciente, a cânula foi introduzida abaixo da pele, acima do músculo, entre essas duas camadas, e essa cânula ela cria um estrago muito grande ali. Ela acaba machucando terminações nervosas, o tecido facial, então mexe em toda a arquitetura tecidual que tem abaixo da pele e acima do músculo, né? Então esse paciente acaba desenvolvendo fibrose, porque o tecido facial ele acompanha toda a musculatura do corpo, é um tecido que não tem início nem fim, ele está todo conectado. E aquela cânula vem ali no músculo e acaba cutucando o músculo e batendo e acaba triturando todo esse tecido facial. Então esse machucado, essa agressão que o paciente passa por um processo de cicatrização que é natural do nosso organismo, e esse processo de cicatrização tem algumas fases a serem cumpridas até o paciente atingir o resultado final. Então esse paciente ele vai passar pela fase inflamatória, que vai do dia da cirurgia até mais ou menos 3-4 dias de pós-operatório. Ele vai passar pela fase proliferativa, que vai de 3-4 dias de pós-operatório até mais ou menos 30 dias de pós-operatório. E ele vai passar pela fase de remodelamento do tecido, que vai de mais ou menos 30 dias até mais ou menos 6 meses de pós-operatório. Mas a fase mais importante para modificar uma situação adversa e para trabalhar com o paciente é de 3-4 dias de pós-operatório até mais ou menos 30 dias. Então é nesse período que o fisioterapeuta, através de inúmeras técnicas, consegue modificar uma situação que esteja acontecendo fora do planejado, né? Então, o edema é a principal reação em um pós-operatório imediato. Contudo, porém, entretanto, ele não é a complicação principal. A complicação principal, novamente falo, é a fibrose. Desculpe. Então, para trabalhar com essa fibrose que se forma, então a gente conta com um apanhado de técnicas e que tem por objetivo viabilizar a boa cicatrização dos tecidos. Então a gente conta com técnica de mobilização tecidual, técnica de tração tecidual, técnica de pompagem que visa o deslizamento da pele sobre a face e da face sobre o músculo, técnica de ultrassom,
ventosoterapia, enfim, endermologia, são muitas técnicas que têm por objetivo flexibilizar, maleabilizar esse tecido que fugiu do esperado e formou a fibrose, né? Na verdade, a tendência é o paciente formar fibrose. Fibrose faz parte da cicatrização. A gente só divide essa fibrose para explicar para o paciente, para ficar mais didático, que existe a fibrose boa e a fibrose ruim. Quem é que vai desenvolver a fibrose boa? Na verdade, é aquele paciente que tem muita gordura, ele retira muita gordura na cirurgia, mas ele segue tendo muita gordura, e essa gordura que segue com o paciente ajuda na lubrificação tecidual, na oxigenação tecidual, então faz com que ainda tenha o deslizamento da pele sobre a fáscia, da fáscia sobre o músculo, então não muda a característica original do tecido. Mas a grande maioria desenvolve a fibrose, entre aspas, ruim, né? Que são pacientes que têm menos gordura, vão lá na cirurgia e retiram aquele pouco de gordura que já tinham, então a tendência é o tecido colabar, a pele colaba, gruda na fáscia e a fáscia gruda no músculo. E aí não ocorre o deslizamento de uma camada sobre a outra. O fisiológico, novamente, é que uma camada deslize sobre a outra. Quando forma a fibrose, tranca, não ocorre deslizamento. E aí que a fisioterapia se faz muito importante, muito necessária. Então, o que acontece num pós-operatório imediato, para a gente entender essa questão biomecânica, né? O paciente foi todo agredido em toda essa região, então o nosso corpo, como forma reflexa de proteção, ele manda toda a musculatura, entre aspas, entrar em espasmo, se contrair, fica mais contraída, mais tensa, né? Só que a gente tem um músculo nessa região que foi mexida, que se chama diafragma, que é o principal músculo da respiração. Então o diafragma ele funciona como uma cúpula, quando puxa o ar pelo nariz ele desce, quando solta o ar pela boca ele sobe. Esse é o movimento fisiológico dele. Em um pós-operatório, esse músculo não consegue se movimentar de forma adequada. Em ele não se movimentando de forma adequada, acaba fazendo com que não ocorra a troca de líquidos do meio inferior do tórax para o meio superior. Então o paciente tem a tendência a ficar mais inchado. Então, quando esse diafragma se movimenta bem, ele acaba fazendo com que dois ligamentos entrem em atividade e faz a abertura do ducto torácico esquerdo e do canal linfático direito, que são coletores do líquido linfático. Então, quando não ocorre o movimento do diafragma, essa coleta não ocorre de forma adequada e essa troca de líquidos fica deficitária, né? Então, em o diafragma não se movimentando bem, não ocorre a expansibilidade adequada do tórax. Se o tórax não se expande de forma adequada, o pulmão acaba não sendo oxigenado. Se o pulmão não é oxigenado, acaba não oxigenando os tecidos, justamente nesse período que é muito importante a oxigenação tecidual, porque o paciente está numa fase de cicatrização. E isso não ocorre de forma adequada no pós-operatório imediato. Os nossos órgãos, as nossas vísceras, para conseguirem se movimentar bem umas sobre as outras, dependem de uma boa movimentação do músculo diafragma. Então, mais uma vez, o diafragma não está se movimentando bem, as vísceras não estão se movimentando bem também. Isso faz com que os movimentos peristálticos do intestino fiquem travados, trancados, e o paciente fica constipado. Então, todo esse desequilíbrio biomecânico acontece em um pós-operatório imediato. Então, por isso eu estou dando bastante ênfase para isso, para explicar a importância do entendimento biomecânico, fisiológico e anatômico em todo esse processo do pós-operatório. Então, ainda como forma reflexa do corpo, como o nosso músculo principal respiratório não está funcionando bem, que é o diafragma, o nosso corpo acaba ativando toda a musculatura respiratória acessória, que são músculos que, como o nome já diz, são acessórios. Eles não deveriam estar trabalhando muito, mas nesse primeiro momento eles estão trabalhando muito para suprir a carência do diafragma. Então entra em trabalho esternocleidomastoide,
escaleno anterior, escaleno médio, trapézio e fibras superiores, intercostais, todos músculos que não poderiam estar trabalhando muito, mas estão para suprir a carência do diafragma. Então, o fato dessa musculatura estar sendo muito solicitada faz com que acabe ativando toda a musculatura suboccipital e acaba fazendo com que exista uma compressão no nervo occipital maior e menor, aqui que a gente tem nos suboccipitais, né? Então esses nervos sendo comprimidos faz com que o paciente desenvolva no pós-operatório imediato uma dor de cabeça que pega toda a lateral do crânio até o fundo do olho, muito comum no pós-operatório. Pelo fato de toda a cervical alta ter ficado com esse desequilíbrio biomecânico em função de tudo isso que eu contei agora, faz com que a artéria vertebral que leva sangue para o cérebro seja atingida também e acaba sendo comprometida, não levando sangue de forma adequada, o paciente fica tonto com muita frequência. Isso é muito comum no pós-operatório também. E todos esses pacientes ficam com toda essa musculatura da cintura escapular muito tensa, muito enrijecida, e eles ficam nessa postura antálgica de proteção. Junto com isso, eu gostaria de falar um pouco também sobre a prótese de mama. Então, também, mesmo pensamento, né? A gente tem que se preocupar muito com a biomecânica, com a anatomia e com a fisiologia. A prótese, ela acaba indo acima do músculo peitoral ou abaixo dele. Independente de qual seja a posição que foi colocada essa prótese, vai existir um contato com o músculo peitoral. E, de novo, toda a musculatura adjacente ao local acaba entrando em espasmo ou fica mais contraturada. E isso faz com que existam também os desequilíbrios biomecânicos. Então, o paciente no pós-operatório não sabe muito bem o que ele pode e o que ele não pode fazer com relação ao movimento dos braços. Ele fica com os ombros mais protusos, com a postura mais arqueada para frente. E isso ajuda e vai ao encontro desse desequilíbrio biomecânico. Então, na verdade, todas as articulações do nosso corpo precisam de uma boa movimentação para que ocorra a lubrificação adequada nas articulações, que é a circulação do líquido sinovial. Quando o paciente coloca prótese de mama, ele fica muito tempo com o ombro enrijecido, sem se movimentar, acaba fazendo com que ocorra uma falsa síndrome do ombro congelado, que é o paciente não movimenta o ombro porque não sabe que pode movimentar, e esse líquido sinovial deixa de circular na articulação, e isso nos cria um baita problema no pós-operatório. Outro problema muito frequente no pós-operatório é uma falsa síndrome do desfiladeiro torácico. Por quê? Porque a gente tem todo o plexo braquial que inerva o membro superior, os membros superiores, né? E esse plexo braquial ele passa entre o escaleno anterior e médio, entre a primeira costela e a clavícula e abaixo do músculo peitoral. Qualquer um desses três lugares que exista um pouquinho de compressão no plexo braquial faz com que o paciente desenvolva parestesia, formigamento nos dedos, né, das mãos. E isso também é um problema bem frequente no pós-operatório. Então, por isso, de novo, eu enfatizo a importância de utilizar técnicas adequadas em um pós-operatório. E essa técnica adequada, ou essas técnicas adequadas, não se trata única e exclusivamente de drenagem linfática. Na verdade, o mais importante em um pós-operatório de prótese de mama é tu conseguir fazer toda essa liberação da musculatura respiratória acessória, liberar escalenos, esternocleidomastoide, trapézio e fibras superiores, mobilizar a prótese, né? No sentido lateral, no sentido céfalo-caudal, cuidando da cicatriz, né? No movimento anti-horário e no movimento horário, né? Circular a prótese para que diminua a chance da prótese ficar encapsulada, né? Presa, para fazer todo o trabalho de mobilização das articulações glenomeral, escápulo-torácica, acromioclavicular, esteroclavicular, porque o movimento completo do ombro depende dos pequenos movimentos de cada articulação. Então, quando a gente pega esse paciente que está com toda a mobilidade do ombro restrita, ele precisa
desses pequenos movimentos da articulação externo-clavicular, acromioclavicular, glenohumeral, escápulo-torácica, para que ele consiga voltar a ter o movimento completo do ombro, né? Então eu sempre costumo falar para os pacientes o seguinte: quem manda na movimentação do braço dele, né, é ele mesmo. Então ele tem que usar o bom senso e se ele sentir dor, esse vai ser o momento que ele vai parar. Então se ele abre o braço até aqui, no pós-operatório de prótese, e ele não sente dor nenhuma, não sente queimação, agulhada, pontada, que são sintomas frequentes em um pós-operatório, ele sabe que ele pode movimentar o braço dele até aqui. Se ele abre o braço até 90 graus e aqui existe uma pontada, uma agulhada, uma queimação, um processo doloroso, ele sabe que por enquanto ele só pode abrir o braço até aqui. Mas ele não deve deixar de abrir o braço até aqui, ele deve abrir o braço até aqui, para que circule líquido sinovial, para que não ocorra as restrições que eu falei anteriormente. Então, esse trabalho da fisioterapia é muito importante, a gente utiliza muito técnica de pompagem para liberar toda essa região de esternocleidomastoide, de escalenos, de trapézio, fibras superiores. A gente utiliza muito mobilização da prótese, mobilização da articulação glenohumeral, escápulo-torácica, acromioclavicular, esternoclavicular. Então, tudo isso vai fazer com que o paciente saia do teu consultório mais solto, numa postura correta, e não mais naquela postura antálgica de proteção. Então, em um paciente se sentindo mais solto, se movimentando de forma adequada, os líquidos automaticamente vão ser absorvidos pelo corpo, sem tu ter utilizado a técnica de drenagem linfática. Porque a técnica de drenagem linfática ela não vai atuar em todo esse desequilíbrio biomecânico que eu falei. O que vai fazer a diferença no desequilíbrio biomecânico são essas técnicas que eu citei anteriormente. Bom, ainda continuando falando sobre o pós-operatório, algumas particularidades a respeito da abdominoplastia. Na verdade, a abdominoplastia, o fisioterapeuta vai ter que ter um pouquinho de cuidado no que se diz respeito à técnica de liberação diafragmática. Por quê? Porque quando a gente pega um paciente de lipoaspiração, a gente faz a técnica de liberação diafragmática acompanhando a respiração do paciente. Então a gente posiciona as mãos nas últimas costelas. Quando o paciente puxa o ar pelo nariz, que o diafragma desce, eu traciono as últimas costelas para cima, para fazer uma espécie de alongamento do diafragma. Então a gente faz um movimento contrário ao movimento do diafragma, e isso vai liberando essa musculatura. Só que num paciente de abdominoplastia, tu não vai poder fazer esse movimento, porque ele está com um corte abaixo do umbigo, que vai da espinha ilíaca anterosuperior até a outra espinha ilíaca anterosuperior. Então, tracionar essas últimas costelas para cima vai fazer mecanicamente com que a cicatriz entre aspas, se abra. Então, a gente preserva esse movimento e não realiza ele. Então, paciente de abdominoplastia, o principal também se trata a respeito da postura, porque ele também começa em um pós-operatório com a postura antálgica, curvado para frente, e isso vai atrapalhar toda a biomecânica da coluna lombar. Por quê? Porque a gente tem a nossa curvatura fisiológica, a lordose fisiológica da lombar. Então, quando o paciente muda essa biomecânica da lombar, ele acaba fazendo, em função dessa postura antálgica, ele acaba fazendo com que existe uma pressão maior nos discos intervertebrais, na parte anterior do disco. Então, quando tu fecha a parte anterior do disco, tu joga o núcleo pulposo para posterior. Então, se esse paciente já não tem um anel fibroso íntegro do disco intervertebral e jogou esse núcleo pulposo para posterior, ele pode acabar fazendo, por essa postura antálgica mantida por muito tempo, pode acabar fazendo uma protusão discal, uma discopatia degenerativa ou até mesmo uma hérnia de disco em função desse desequilíbrio biomecânico. Não que a cirurgia tenha ocasionado a protusão, ocasionado a hérnia de disco, mas na verdade é como se fosse uma gota d'água no copo que está cheio. Ele já apresenta um desequilíbrio biomecânico na lombar, ele já apresenta dores lombares e aí ele faz uma cirurgia que muda toda a biomecânica lombar.
E essa modificação na biomecânica lombar, junto com todos os problemas pré-existentes, faz com que ele acabe desenvolvendo essa protusão discal, essa discopatia degenerativa ou até mesmo essa hérnia de disco. Então, por isso o paciente em um pós-operatório de abdominoplastia, ele deve sim preservar a posição mais curvada até o segundo, terceiro dia de pós-operatório. Depois do terceiro dia de pós-operatório, ele tem que manter a postura ereta, ele não pode mais andar curvado. Por dois motivos, pela questão biomecânica da coluna lombar e pela questão da fibrose. Então, se o paciente fica num pós-operatório 15 dias curvado para frente, a fibra de cicatrização vai ficar toda entrelaçada. Quando esse paciente quer voltar para a postura normal, ele não vai conseguir. Formou uma fibrose muito forte ali. E aí ocorre que a pele não desliza sobre a fáscia não desliza sobre o músculo, e aí cria-se a partir dali um problema muito grande. Então essa postura antálgica de proteção mantida por longo período pode ser um grande problema no pós-operatório. Então a gente tem que trabalhar em cima dessa biomecânica, dessa anatomia, dessa fisiologia para tentar fazer com que esse paciente recupere de forma mais precoce possível, né? Uma outra particularidade é a respeito da prótese de glúteo. A prótese de glúteo, assim como a prótese de mama, ela pode nos criar um problema também. Por quê? Porque ela interfere na questão do glúteo máximo, onde a prótese é inserida, né? E isso pode fazer com que, pelo aumento de volume no local, pode existir uma compressão no músculo piriforme. O músculo piriforme, quem passa atrás dele é o nervo ciático. E aí pode-se ter, a partir de uma prótese de glúteo, uma falsa ciatalgia, né? Ou uma síndrome do piriforme. Então isso é um problema muito comum no pós-operatório de prótese de glúteo, que a gente tem que dar atenção. Por quê? Porque o nervo ciático ele vai ser comprimido pelo piriforme, que está sendo empurrado pela prótese de glúteo. E aí os espaços internos foram diminuídos. Então a gente tem que trabalhar no sentido de mobilizar essa prótese de glúteo, e essa mobilização tem que ser com muito cuidado, porque o movimento lateral pode fazer com que a cicatriz, que já é num local bem complicado, se abra. Então a gente não pode fazer um movimento que vai fazer com que a cicatriz se abra mais. A gente tem que mobilizar ela, céfalo-caudal, lateral com muito cuidado para não esgaçar, entre aspas, a cicatriz. Tem que fazer toda essa liberação do músculo piriforme através de algumas rotações do quadril, através de trabalho bem em cima da musculatura mesmo, para tentar diminuir esses sintomas que são muito comuns. Esse paciente de prótese de glúteo também tem que tomar todo um cuidado na questão de sentar, deitar, levantar, enfim. A cicatriz fica numa região muito delicada, tem toda a questão da proximidade do ânus, então toda a questão de infecção, o local tem que estar sempre muito bem limpo para não gerar um problema nesse pós-operatório. Mas em se tratando da fisioterapia, é orientar o paciente que ele pode dormir em decúbito lateral, né? Em decúbito dorsal é mais complicado por essa questão da cicatriz. Ele pode dormir em decúbito ventral também, e na hora de sentar com cuidado, num local muito bem fofinho, digamos assim, com bastante almofada, para que não ocorra essa tensão na cicatriz, que fica muito fácil de abrir. E aí quando a cicatriz abre, se ela abre um pouquinho, ela vai acabar cicatrizando de segunda intenção, de dentro para fora. E isso vai alterar um pouco a qualidade da cicatrização. Pode ser que a cicatriz fique hipertrófica ou com queloide, enfim. Aí daí depende da característica individual da cicatrização de cada pessoa, né? Mas, pessoal, a mensagem que fica aqui nesse trabalho de fisioterapia no pós-operatório é que o trabalho da fisioterapia não é única e exclusivamente drenagem linfática. O paciente que procura um fisioterapeuta para trabalhar com pós-operatório, ele está buscando algo mais, e esse algo mais
é toda a questão biomecânica, anatômica, fisiológica que o profissional tem que tomar cuidado, né? Drenagem linfática, tu tem aí a massagista que faz, a esteticista que faz, esse não seria o problema maior de um pós-operatório é o desequilíbrio biomecânico, e a fisioterapia precisa e tem por obrigação atuar em cima desse desequilíbrio biomecânico. A técnica de drenagem, em um primeiro momento, ela vai ser utilizada por nós também, mas a partir do momento que esse edema, esse inchaço cedeu, começam a se evidenciar as fibroses. E aí a fisioterapia tem que atuar de forma eficiente na fibrose. Primeiro para tentar prevenir a fibrose, depois que ela apareceu para tentar dar maleabilidade, flexibilidade para essa fibra de cicatrização, para que o paciente não tenha nenhuma sequela em função de uma fibrose que se formou no pós-operatório. Então, se a gente faz um trabalho adequado, a gente enfatiza e ressalta o trabalho que o médico realizou no paciente. Vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o médico, vai ser bom para o paciente e bom para o fisioterapeuta. Então, coloco-me à disposição para qualquer dúvida, agradeço a participação, muito obrigado.